Olá, audiência do Urbanidades, aqui é Bruno Vieira Borges. Vocês me conhecem de outras entrevistas, mas hoje é um dia bastante especial porque nós estamos estreando uma nova série de episódios no catálogo do Urbanidades, que tem como objetivo debater as interseções entre esporte e cidade. O ano corrente de 2024 é um ano olímpico e também é o primeiro ano das atividades do Observatório do Lazer e do Esporte, grupo de pesquisa formado por estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado, que busca estimular a produção de conhecimento no domínio dos estudos sociais do esporte. Nós mais carinhosamente chamamos o Observatório do Lazer e do Esporte de OLE. Então essa é uma parceria entre o OLE e o Urban Data Brasil, que produz o Urbanidades. Eu estou aqui com o Edson Linhares, doutorando em Sociologia pela UFSCar e companheiro de OLE. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Valeu, Bruno, valeu, Giancarlo. Satisfação estar participando aí desse podcast do Urbanidades. É isso aí, vamos fazer acontecer aí. Aproveito também para lembrar que tanto o Urbanidades Podcast quanto o Observatório do Lazer e do Esporte estão no Instagram. Você consegue encontrá-los pelos seus respectivos nomes. E a você que escuta pelo Spotify, agora nós temos uma caixinha de comentários em cada episódio e incentivamos a deixarem críticas, sugestões, elogios ao nosso trabalho. Serão muito positivos para a gente. E como o Edson adiantou, hoje nós estamos aqui para conversar com o Giancarlo Machado, doutor em Antropologia Social pela USP, docente do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, pesquisador associado ao Núcleo de Antropologia Urbana, o UNA-USP, e líder do Citadino, Núcleo Interdisciplinar de Temáticas Urbanas da Unimontes. Olá, pessoal, espero que tudo esteja bem com vocês. Agradeço desde já o convite feito pela equipe do Urbanidades, na pessoa do Bruno, na pessoa do Edson. Espero que possamos ter um debate bastante agradável sobre as potencialidades e desafios do skate de rua. Hoje nós vamos falar sobre um artigo que já publicou, de nome Os Enquadramentos da Cidadinidade, sobre os impactos da prática do skate de rua na cidade de São Paulo. Para começar o episódio, eu vou pedir para o Jean falar um pouco sobre como ele chegou nesse tema do skate e também para ele entrar um pouco, situar nossos ouvintes, o skate na cidade de São Paulo, um pouco sobre o histórico do skate e como ele pode ser pensado como um agente da cidade. Bom, é importante frisar que eu comecei a pesquisar a prática do skate muito motivado por interesses relacionados a uma série de universos juvenis que se apropriam das cidades. O universo do punk, o universo do rap, o universo da arte de rua. E, a partir do meu ingresso no curso Ciências Sociais na Universidade Estadual de Montes Claros, em 2004, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa em nível de iniciação científica sobre as formas de sociabilidade construídas, alargadas, a partir de skatistas que participavam de uma série de competições no estado de Minas Gerais e para além dele. Então seria uma proposta, num primeiro momento, para compreender a heterogeneidade desse universo, considerando que o skate ele é repleto de sentidos e, consequentemente, essas dinâmicas relacionais estabelecidas entre muitos daqueles que sequer se conheciam, mas que se reconheciam enquanto adeptos de um estilo de vida congruente, tendo gostos muito parecidos, que os permitiam se apropriar de diferentes cidades. Então, é uma pesquisa que se inicia ainda na minha iniciação científica. A partir dela, eu a desdobro num trabalho de conclusão de curso e, devido às suas lacunas, eu resolvi ampliar as investigações para produzir um projeto de mestrado, que foi submetido para o programa de pós-graduação em antropologia da USP. Eu tive a satisfação de ser aprovado sob a orientação do professor Heitor Frugli Júnior. Já com o meu projeto de mestrado, eu tentei refletir melhor sobre a prática do skate na cidade de São Paulo, a partir do acompanhamento de um circuito de campeonatos que acontecia nas periferias das cidades. Era um circuito intitulado Circuito Samp Skate. Atualmente ele não está mais vigente, porém ele vigorou por muitos anos e eu realizei uma série de etnografias para tentar identificar como que os skatistas
skatistas relacionavam as suas práticas de cidadania às práticas citadinas que eles estavam sujeitos na capital paulista. Então eu tentei evidenciar que, devido à valorização das ruas e dos equipamentos que nelas se encontram, denominados pelos skatistas de picos, então pico é uma categoria nativa que designa, né, esses mobiliários urbanos, corrimãos, bancos, escadarias, rampas, tudo aquilo que está disposto nos espaços urbanos que permitem a realização de manobras. Eles se apropriam desses espaços, porém a prática ocasiona uma série de problemas, sobretudo com outros citadinos. A prática do skate ela pode ser incômoda, ela pode perturbar moradores em decorrência do barulho, o próprio skatista ele pode se chocar com algum pedestre, ele pode danificar a qualidade desses materiais, enfim. Então você tem uma série de polêmicas que acontecem no cotidiano da cidade, o que traz a tentativa, né, de resolução do que pode ser considerado pela lógica institucional como um problema. Você traz aí uma ação por parte do poder público. O poder público, no sentido de fomentar algumas ações para tentar dirimir, mitigar os efeitos do skate nas ruas, tenta encaixar essa prática citadina sob um viés esportivo. Historicamente, se tem na cidade de São Paulo a tentativa de construção de pistas de skate, como sendo uma suposta alternativa diante as polêmicas do skate na rua. Então, o poder público, para incentivar os usos das pistas, também faz alguns campeonatos que acontecem nessas pistas e tentam incentivar esses skatistas a frequentar esses locais e, consequentemente, a se inserir numa dinâmica esportivizada. Então, veja, por um lado, por meio do fomento ao esporte, você tem um processo de disciplinarização, não apenas dos corpos, mas também da prática desses sujeitos em alguns espaços onde eles são tidos como incabíveis, repudiáveis, como pessoas que não são bem-vindas. Uma tentativa de regulação espacial. Só que, para além dessa tentativa institucional de produzir campeonatos de skate, de incentivar os usos das pistas, isso nem sempre dá certo, porque a partir do momento em que os skatistas passam a frequentar essas competições, eles não tardam para descobrir, juntamente com outros participantes desse universo, as virtudes da rua. Então, ainda que eles participem dessas competições, tenham uma certa preocupação com a dimensão esportivizada dessa prática, nas formas de sociabilidades tecidas entre os skatistas, eles tratam a rua como uma virtude. Então, tudo isso acaba sendo muito corriqueiro para quem se insere no universo do skate. A tentativa de construção de pistas nem sempre resolve esse problema de tirar o skatista das ruas, tal como muito colocado por algumas lógicas institucionais. Pelo contrário, pode ter até mesmo um efeito reverso. Quanto mais pistas de skate você construir, mais skatistas poderão começar a andar de skate influenciados por elas, mas quando se inserem detidamente nesse universo, eles não tardam a descobrir, por meio da produção audiovisual, da mídia especializada, de uma série de vídeos e outros atributos, que as ruas são tão importantes quanto esses espaços pré-definidos. Então essas lógicas elas não são necessariamente antagônicas. Os skatistas eles reivindicam pistas de skate, sobretudo nas periferias, mas eles não abrem mão da circulação por toda a sorte de espaços urbanos, a fim de se apropriar desses equipamentos nomeados por eles de picos a partir das suas próprias lógicas. Então, nessa minha pesquisa de mestrado, eu tentei mostrar esse olhar skatista, essa São Paulo que é feita a partir das ações dos praticantes do skate de rua. E, consequentemente, eu resolvi ampliar essa investigação e produzir um outro projeto, desta vez em nível de doutorado, que também foi submetido para o programa de pós-graduação em antropologia da USP. Desta vez eu fui aprovado sob a orientação do professor José Guilherme Magnani. Essa minha pesquisa, ela se desdobra em relação ao meu mestrado, porém agora tentando pensar principalmente a dimensão política acerca da citadinidade. A citadinidade considerada dessa maneira transgressiva, astuciosa, de se apropriar das cidades, de se fazer uma cidade a partir de uma lógica citadina. Como ela é contraditória. Se por um lado ela pode evocar resistências ao que se busca instituir, por outro lado a própria citadinidade ela também tem um potencial para ser capturada a partir das lógicas que muitas vezes tentam combatê-la. Então, nesse sentido, eu evidenciei uma São Paulo
Paulo que tem posições muito diversas acerca da prática do skate de rua. Se essa prática outrora já chegou a ser, inclusive, proibida, como aconteceu no final da década de 80, com então o prefeito Jânio Quadros, que proibiu a prática do skate nas ruas da capital, por outro lado, a partir de 2010, você tem, inclusive, a criação de frentes parlamentares em defesa do skate. Uma tentativa de justamente lidar com essa propagação que o skate vem tendo, né, não só em São Paulo, mas mundo afora, a fim de ofertar também condições para que esses praticantes não fiquem exclusivamente confinados aos espaços urbanos. Ou seja, fomentar, sobretudo, o lado esportivizado dessa prática, por meio daquilo que eu chamei na minha tese de esportivização da citadinidade. Se o skate é uma prática que carrega múltiplos sentidos, ela tem alguns sentidos que são mais bem-vindos, mais aceitos, como esse lado esportivizado, ao passo que esse lado citadino, que envolve muitos conflitos decorrentes da apropriação das ruas, é algo que muitas vezes chega a ser ofuscado nessas ações. Então, nesse sentido, eu tentei revelar exatamente esses vários posicionamentos, né, por parte das governanças urbanas, frente a essa prática que, ao mesmo tempo que destrói a cidade, contribui para a sua construção a partir dessa circulação e lógicas dos próprios skatistas. Legal, Jean. Aproveitando que você entrou no doutorado, o artigo que nós lemos é uma derivação dessa sua pesquisa, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre se São Paulo é uma cidade que comporta essa cidadinidade skatista. Você comenta no artigo que nós lemos que os melhores picos, eles estão localizados nas áreas centrais e enobrecidas de São Paulo, né? Você cita as avenidas Paulista, Faria Lima e Berrini. Então, isso deve gerar muitas tensões com agentes bem poderosos da cidade, agentes empresariais. E um exemplo que esclarece um pouco isso, é aquele replanejamento que aconteceu no Vale do Anhangabaú recentemente, que teve toda uma mobilização dos skatistas para salvar a memória daquele espaço e a memória associada ao skate. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse replanejamento do Vale e um pouco sobre como essa citadinidade vai se espacializando em São Paulo. Essa citadinidade skatista é uma forma um tanto tática, astuciosa, transgressiva para se apropriar dos espaços urbanos, sejam eles privados ou públicos. O skatista ele tem um olhar muito apurado acerca das potencialidades de cada equipamento. Eles analisam as suas condições materiais, eles analisam o tempo e o espaço possível para a realização de uma manobra, eles buscam constantemente brechas no cotidiano da cidade para driblar qualquer tipo de regulamentação e deixar marcado nesses espaços algumas de suas manobras. Então veja, não é apenas uma prática corporal, mas também uma prática espacial, uma disputa contra a própria cidade. Então, a partir do momento que o skatista ele sai para andar de skate, ele está preocupado não apenas com a realização da manobra em si, mas também em conquistar alguns desses picos, por mais difícil, por mais proibido que seja. E nesse sentido, muitos desses picos detêm melhor qualidade, que têm as condições tangíveis para a realização de manobras, estão dispostos principalmente nas centralidades paulistanas. Só que esses espaços são centros financeiros. A produção capitalista da cidade de São Paulo trata esses locais muito mais como um espaço de circulação, como um espaço acolhedor para trabalhadores do terceiro setor, para turistas, do que para citadinos diversos que queiram se apropriar e permanecer nesses locais. Grosso modo, se a gente for pensar na realização de práticas de lazer, numa Faria Lima, por exemplo, muitos taxarão isso de incabível, como se o skate não coubesse ali naquele local. Só que a partir da troca do piso da calçada dessas avenidas, da Faria Lima, da Avenida Paulista, até mesmo da Berrini, estabeleceu-se novas condições materiais para que as rodinhas do skate pudessem circular com muito mais facilidade. Então, essa substituição do piso das calçadas propiciou o aparecimento de vários obstáculos nas fachadas dos prédios, nas praças, em vários locais dessas avenidas. Só que elas são extremamente ocupadas por trabalhadores, por pessoas diversas e, consequentemente, muito controladas. A presença não apenas de seguranças policiais, mas toda sorte de dispositivos, câmeras,
alarmes. Ali denota uma estética do poder, uma arquitetura de poder. Então, como andar de skate nesses locais? Os skatistas, de uma maneira um tanto astuciosa, eles buscam as brechas necessárias para realizarem as suas manobras. Eles ficam completamente atentos às movimentações de seguranças, aos horários e procuram andar de skate em questão de segundos para não só realizar a manobra, mas também fazer a captação das imagens. Então isso é extremamente importante para eles. Produzir imagens para revelar uma São Paulo que é vencida por meio desse uso audacioso desses skatistas de rua, muitos deles provenientes das periferias de São Paulo. Então eles estabelecem um tensionamento diante uma cidade que é embelezada estrategicamente. Então, se por um lado a produção capitalista dessas avenidas tendem a fazer delas uma mercadoria, um produto, algo estabilizado por um conjunto de forças entre agentes políticos, entre agentes vinculados ao mercado financeiro, por outro lado, os skatistas tentam atribuir uma função social, principalmente às suas calçadas, principalmente a essas fachadas, fazendo desses espaços um local para encontro entre diferentes e, consequentemente, para lógicas um tanto criativas que desestabilizam essas estratégias de poder. E é por isso que muitas vezes eles são combatidos. As práticas citadinas nem sempre são bem-vindas nesses espaços, mas eles resistem e seguem disputando cada espaço cotidianamente. E isso se revela também não apenas nessas centralidades financeiras, mas também nessa centralidade tradicional, no centrão de São Paulo, digamos assim. Caso mais recente que teve em torno da reforma do Vale do Anhangabaú. O Anhangabaú é um espaço frequentado pelos skatistas desde o início da década de 90. Ou seja, é uma prática que ali ocorre há mais de 3 décadas. Era um espaço mundialmente reconhecido em decorrência desse uso corriqueiro por parte dos skatistas de rua. Com essa nova reforma almejada por diferentes gestões, o principal pico de skate acabou ficando em xeque. Então foi anunciada essa reforma do Vale do Anhangabaú, e diga-se de passagem, uma reforma que praticamente aniquilou muitos usos e apropriações corriqueiras nesse local, um local que também foi planejado a partir da metodologia do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, que tenta pensar numa cidade para pessoas, só que acabou virando algo um tanto paradoxal, digamos, porque nessa proposta de se estabelecer uma cidade para pessoas, deixou-se de lado exatamente aqueles que ocupavam dioturnamente o Vale do Anhangabaú, que eram os skatistas. E a consequência disso é que o local onde eles andavam de skate, que eram as arquibancadas de mármore, né, um local onde eles passavam bastante tempo, elas foram simplesmente destruídas sem nenhum tipo de mediação prévia. Mediante a isso, eles fizeram uma série de protestos, fizeram vídeos, foram para a frente da prefeitura, fizeram abaixo-assinado, e a partir dessas mobilizações, eles conseguiram uma ponte com o poder público, sentar numa mesa de negociação a fim de expor as suas demandas. E nesse momento ficou muito claro esse ímpeto em prol da valorização da materialidade de um espaço público que para muitos estava degradado. Para os skatistas, ao contrário, havia um afeto muito evidente com o Vale do Anhangabaú, a ponto de muitos terem chorado com a destruição desse espaço. Depois que tudo já tinha sido destruído, o local dos skatistas, eles conseguiram reverter e mitigar essa situação, fazendo com que o poder público estabelecesse uma ordem de serviço para que no âmbito do Vale do Anhangabaú fosse feito um novo espaço para os skatistas. Só que esse novo espaço não deveria ser, na ótica desses sujeitos, uma pista de skate, exatamente pelo fato da pista evocar a dimensão esportivizada dessa prática. Eles queriam algo que remetesse ao seu estágio anterior, às arquibancadas. Por meio dessa mediação, eles conseguiram construir aquilo que passaram a denominar de Memorial do Skate, ou seja, um outro espaço próximo à Estação São Bento, que traz ali, de certa maneira, uma homenagem a tudo aquilo que o skate representa no Vale do Anhangabaú. Então esse espaço, essa tentativa de reversão após a destruição, acabou dando certo e mostrou como que essa tática skatista acabou se tornando uma estratégia do poder público, justamente para poder justificar que o Vale do Anhangabaú é um espaço que comporta a heterogeneidade, que comporta a juventude, que comporta uma série de práticas citadinas, que é exatamente aquilo que a metodologia do Jan Gehl pressupunha.
um espaço para permanência. Só que é importante frisar que, embora o Vale do Anhangabaú atualmente comporte pessoas de várias procedências, ele ainda assim continua reproduzindo as desigualdades tão caras a São Paulo. De certa maneira, ele reconfigura as exclusões, porque o Vale do Anhangabaú, se você passar mais tempo por lá, perceberá que há um combate, em maior ou menor medida, sobretudo com a população em situação de rua, com aqueles que são mais vulneráveis. Eles são desestimulados a permanecer no Vale do Anhangabaú. Então, se por um lado há uma abertura, por outro há uma reconfiguração de exclusões de uma cidade que historicamente padece por toda sorte de misérias urbanas. Então é fundamental pensar nisso, algo que eu já vinha enunciando desde a tese, que é essa contradição da citadinidade. Os skatistas, eles são combatidos, por outro lado, eles também são estimulados, até mesmo por meio da utilização das ruas, dos espaços urbanos, a fim de cumprir algumas propostas institucionais. Então é uma prática urbana que hoje em dia carrega esses vários vieses, essas várias potencialidades. E é justamente essa contradição que permeia o universo do skate é que o torna um tanto potente para fins analíticos, visto que ele reverbera uma cidade em disputa. A partir da prática do skate de rua, é possível compreender diferentes modelos de cidade de São Paulo, alguma das tantas São Paulos que cabem nessa cidade que aí se encontra. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. É interessante isso que você falou, né, Giancarlo? Atualmente a gente passa, por exemplo, lá no Vale do Anhangabaú, ele tá como se fosse uma espécie de espaço privado. Quem é de fora, às vezes tem que procurar até uma entrada para poder entrar ali, porque ele tá como se tivesse fechado totalmente. Existem agora alguns guardas ali na região que não permitem nem que cheguem próximo. Tem umas barricadas também, onde separam as partes onde tem atividades culturais, enfim, e quando chega alguma pessoa em situação de rua, os seguranças já tiram logo de imediato. Saindo um pouco desse assunto, mas continuando nessa parte do skate, eu vou te fazer uma pergunta em relação às Olimpíadas, né, já que é uma modalidade nova, e eu gostaria de saber qual que é a sua opinião em relação às vantagens e desvantagens de ter essa modalidade participando desses jogos. Por um lado, eu vejo assim que ele se torna algo mais popular por estar sendo tratado em diversas dimensões, assim, na grande mídia e tal, mas porém até que ponto que essa popularidade seria benéfica, pensando no skate como uma cultura de rua. Algumas marcas de skate, atualmente, você percebe que são marcas de luxo, não é qualquer um que consegue ter acesso a elas. Então, surgem também patrocínios, ganhos financeiros gigantes em cima disso, e que de popular poderia se tornar algo mais restrito e até mesmo elitizado. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião em relação a essas questões. A prática do skate se tornou olímpica e este ano nós teremos a segunda participação do skate nos Jogos Olímpicos, em Paris. Essa proposta de transformação do skate em uma modalidade olímpica não é nova, porém, só agora, com essa repercussão, espetacularização e um maior apelo por parte dos organizadores das Olimpíadas com o público jovem, é que ela obteve maior aceitação. E tem dado muito certo, sobretudo para os skatistas brasileiros, que são potenciais candidatos, candidatas a medalhas. Essa inserção do skate nos Jogos Olímpicos motivou muitas polêmicas no próprio universo do skate, porque muitos advogam contra essa inclusão. Não é à toa que pessoas referências, skatistas referências, deixam bem claro que as Olimpíadas dependem muito mais do skate do que o skate das Olimpíadas. E qual que é o grande ponto fulcral dessa tensão entre entrar ou não nas Olimpíadas? É exatamente aquilo que vem a reboque da espetacularização e esportivização dessa prática. A sociabilidade é algo muito presente no universo do skate.
E, de certa maneira, elas se sobrepõem à competitividade. Você percebe isso claramente quando participa de uma competição de skate. Você vai ver supostos rivais torcendo uns pelos outros. Você vai ver uma tentativa de aproximação entre aqueles que deveriam estar disputando a pontuação. Então, nesse sentido, essa proposta de criar rivalidades é algo que historicamente nunca fez muito sentido nesse universo. E a partir do momento que você institui na chave olímpica, pressupõe-se que isso possa ser acirrado, que tenha uma competição mais acirrada. E não só isso, você acaba por modular também as próprias experiências de muitos desses jovens para o viés esportivizado, o que envolve um maior cuidado com o corpo, o que envolve uma relação muito específica com a perfeição das manobras, o que envolve uma dimensão meritocrática, enfim, todas essas virtudes muito caras ao universo do esporte. Deste modo, você acaba deixando de lado principalmente as experiências das ruas, a possibilidade de convivência com os diferentes, a possibilidade de enfrentar situações conflituosas, mas ao mesmo tempo estabelecer mediações em prol da sua resolução, a possibilidade de alargar a sua própria sociabilidade por meio dos rolês que são estabelecidos. As Olimpíadas constituiriam esse processo de relevar a dimensão esportiva em detrimento da dimensão citadina do skate. Então veja, isso acabou trazendo muitas polêmicas, porque, segundo vários skatistas, a suposta essência do skate estaria sendo impactada. Só que, por um lado, se isso trouxe esse debate muito forte, por outro lado, a inserção do skate nas Olimpíadas acabou também potencializando a própria inserção nos espaços urbanos. É um processo que se retroalimenta, que aguça ainda mais esses múltiplos sentidos da prática. Por quê? Ao se tornar olímpico, houve uma espetacularização mundo afora. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é skate, está na ordem do dia, em canais, nas redes sociais, em propagandas, no universo das marcas. Então o skate está muito presente no cotidiano, sobretudo dos jovens. Ele chega ao possível praticante por essa via espetacularizada, à medida que ele for entrando em novas camadas desse universo, ele vai descobrindo alguns desses outros sentidos. Dentre eles, essa potência da rua. Você vai abrir um vídeo na internet, você vai ver o skatista andando de skate na rua. Você vai comprar uma revista de skate, você vai ver o skatista andando de skate na rua. Você vai comprar um equipamento de skate, muitas vezes terá propagandas com skatista nas ruas. Então veja, ele se insere nesse universo muitas vezes motivado pela sua dimensão esportivizada, porém ele tem uma possibilidade de ir para um caminho completamente diferente deste inicial pelo qual ele foi inserido, descobrindo aí as formas de citadinidade, essa relação muito cara com esses espaços urbanos. E isso acaba também fomentando o próprio mercado especializado. Se por um lado traz retorno para grandes corporações que acabam vendendo tênis, acabam vendendo produtos para uma grande massa, por outro lado, com esse aumento expressivo do número de praticantes, acabam surgindo também pequenas empresas, outros profissionais, na chave da produção de vídeos, de imagens, produtores de eventos. Nesse sentido, é sempre importante pensar as Olimpíadas não necessariamente como concorrendo com essas experiências caras, essas experiências mais espontâneas do universo do skate, mas como que elas ora se aproximam, ora se distanciam, fazendo desse universo algo multifacetado, complexo, incongruente, cheio de controvérsias. E mais uma vez, repito, essas controvérsias é que fazem do skate algo um tanto instigante do ponto de vista analítico, porque a gente não vai encontrar uma única resposta acerca dos seus rumos, mas várias versões que estão em concorrência. Obrigado, Jean, pela resposta, pela participação. Bom, enfim, se você puder falar sobre seus atuais trabalhos, livros, grupos de pesquisa, enfim, o que você está escrevendo atualmente, se está ainda em torno dessa questão do skate ou não. Atualmente, eu estou vinculado como professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Montes Claros e também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social desta mesma universidade. Aqui na instituição, eu coordeno um núcleo chamado Núcleo Citadino, que é um núcleo interdisciplinar de temáticas urbanas
urbanas, que reúnem pesquisadores e pesquisadoras de diversas áreas, mas que têm em comum utilização de etnografias em suas pesquisas. E por aqui nós temos feito várias pesquisas através do financiamento da FAPEMIG, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, pesquisas realizadas na cidade onde eu me encontro, pesquisas que versam sobre a citadinidade, as tantas formas de citadinidade que se passam nessa cidade um tanto desigual. Então nós temos feito ações de intervenção, produzido algumas publicações conjuntas. Além dessa pesquisa, né, vinculada ao núcleo citadino, eu também estou com outros projetos, um financiado pelo CNPq sobre as centralidades. No meu caso, analisando o impacto da reforma do Vale do Anhangabaú. Também continuo com a pesquisa em São Paulo e essa análise sobre o Vale do Anhangabaú, sobre esse processo de privatização do espaço público, sobre esses efeitos dessas políticas neoliberais, eles têm uma repercussão muito forte, não só com o Vale do Anhangabaú, mas com essa retomada dessa centralidade tradicional de São Paulo, que de certa maneira continua dialogando, né, continua trazendo à tona a inserção dos skatistas. Então eu estou com essas pesquisas vigentes, continuo com a vinculação com o Núcleo de Antropologia da USP, que é coordenado pelo meu orientador de doutorado, professor José Guilherme Magnani, e também, para além dessas ações, juntamente com outro colega, o professor doutor Leonardo Brandão, historiador, nós temos um projeto chamado Skate Acadêmico, que é uma forma de estimular novas pesquisas sobre o universo do skate aqui no país. Então nós temos esse Instagram, @skateacadêmico, que trazem ali um balanço, né, de várias pesquisas realizadas em diferentes áreas. E como forma de divulgação também, eu compartilho as minhas 2 publicações específicas sobre skate. A primeira é o livro De Carrinho pela Cidade, a Prática do Skate de São Paulo, um livro lançado em 2014 pela editora Intermeios com financiamento da FAPESP. E também uma obra mais recente, derivada do meu doutorado, que é A Cidade do Skate e os Desafios da Citadinidade, lançada em 2022 pela editora Ucitec, na coleção Antropologia Hoje, sob financiamento da CAPES. Então tem essas 2 produções. E para os interessados em skate, recomendo fortemente as produções audiovisuais do coletivo Flanantes. Flanantes é um coletivo liderado pelo skatista profissional Murilo Romão e foi um dos grupos responsáveis por essa conquista do memorial do skate no âmbito do Vale do Anhangabaú. Então as produções dos Flanantes, elas dialogam muito com a academia, trazendo aí essa perspectiva dos próprios skatistas através dessa apropriação da cidade de São Paulo. Então, seriam estas as dicas. É isso, Jean. Então, só para a gente fechar, pedir para você se despedir da nossa audiência, deixar um recado final do que você quiser compartilhar, suas expectativas aí para se a gente vai ganhar medalha ou não na Olimpíada. Obrigado por topar participar, construir o projeto com a gente. Obrigado, Edinho, também pela parceria e vamos mantendo contato. Eu que agradeço, Bruno, Edson, obrigado pelo espaço, pelo convite, pela lembrança, né, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre skate à luz das ciências sociais. As Olimpíadas estão chegando e eu tenho a previsão de uma medalha no skate street feminino e também uma medalha no skate street masculino, tendo em vista o desempenho dos skatistas profissionais, das skatistas profissionais nas últimas competições. Mas é a minha previsão pessoal. E agradeço, né, Urbanidades, parabenizo por esse importante trabalho que vocês vêm fazendo a fim de dar visibilidade a diferentes pesquisas sobre temáticas urbanas. Então, já desejando aí muito sucesso para toda a equipe e que essa proposta se amplie cada vez mais. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @UrbanidadesPodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.